Hoje eu vou compartilhar com vocês um fato curioso a meu respeito. Vocês já ouviram falar no termo boca de televisão? Pois é, o que isso significa? É um termo que se aplica a mim e nada mais nada menos representa uma boca cheia de canais, tal como a minha. Ou seja, isso quer dizer que eu já passei por algumas intervenções odontológicas porque eu tenho aí minimamente uns 4 dentes que eu precisei fazer o tratamento de canal. Pois é, bom, de 32, né, 4 até que tá bom. E ainda bem que deu para fazer esse tratamento, porque do contrário eu poderia ter perdido esses dentes, né? Então eu tenho aí esses dentes que passaram por esse procedimento e isso faz com que eu tenha que ficar indo ao dentista com uma frequência um pouco maior do que eu gostaria. Inclusive um abraço aí para a doutora Júlia que me atende. Mas o ponto de eu estar falando a respeito disso é porque a gente tem uma aplicação das radiações dentro da odontologia que consegue contribuir para a gente conseguir evitar chegar nesse nível do tratamento de canal, por exemplo, entre outras coisas que também contribuem, claro, que é basicamente a radiologia odontológica. Então é essa aplicação das radiações dentro da medicina odontológica para averiguar as questões que dizem respeito à nossa saúde oral. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje a gente vai falar a respeito das aplicações das radiações dentro da odontologia. Mas antes de eu falar disso, como sempre, gostaria de fazer as minhas colocações iniciais aqui no episódio, começando com as minhas boas e velhas justificativas a respeito da frequência de postagem aqui no programa. Eu gostaria muito de conseguir manter aquela frequência que eu mantinha em 2021, que foi perfeita, com exceção de 2 ou 3 semanas que aconteceram coisas que eu não consegui postar, né? Mas que eu praticamente postava toda semana. Bons tempos, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, realmente tenho tido uma demanda muito grande de produção de conteúdo no sentido educacional, né? Então tenho tido bastante aula. Agora até que tá dando uma tranquilizada, até por isso que eu tô conseguindo gravar esse episódio. Mas realmente é bastante coisa para fazer e infelizmente isso me tira tempo para eu conseguir sentar e escrever as pautas dos episódios. Porque tema é o que não falta, né? Inclusive até agradeço a todos vocês que me mandam mensagens lá no Instagram, isso motiva bastante, né? Faz eu sempre manter alguma coisinha ali do programa ativo. Voltei a dar uma mexida no Instagram. Postei algumas coisinhas ali do que eu andei fazendo ao longo desses tempos aí que eu tô mais corrida. E muito embora às vezes eu não consiga mostrar virtualmente o que eu estou fazendo, né? Na parte presencial eu tô radiações para todos os lados, aí, como sempre. Mas de qualquer forma, então, pessoal, né? Sempre que der eu vou estar aqui postando conteúdo, como sempre. E agradeço a todos vocês aí que me acompanham. E além disso, eu também queria comentar um pouquinho a respeito de um amigo meu, que ele inclusive é um seguidor aqui da página, e que o nome dele é David, e ele criou uma página aqui também de divulgação científica. E eu tô aqui para fazer essa sugestão para vocês acompanharem. A página dele é um pouquinho mais direcionada ali para o pessoal da radiologia, né? Aqui o Radiação para Leigos é mais aberto, né, para público geral. O dele é um pouquinho mais especializado ali, mas é um conteúdo bem interessante. A página dele chama Base da Radiologia, tá, pessoal? Então ali ele está fazendo divulgação de conteúdos relacionados a essa parte ali, que é um pouco mais específica. E ele faz alguns tipos de postagens que são interativas, como quiz, né? Eventualmente ele faz essas perguntinhas, ele faz indicações, ele fala a respeito de personagens históricos que têm relação com a história da radiologia e publica coisas no geral que têm relação com curiosidades aí envolvendo essa parte específica. Então fica aí a sugestão para vocês, né? David, obrigado por acompanhar o Radiação para Leigos, inclusive, e é isso aí. Pois muito bem, meus irradiados, vamos falar do que interessa. Aonde que a gente tem aplicação de radiação dentro da odontologia? Quando a gente pensa a nível mais local ali da prática rotineira da odontologia, a gente vai ter aplicação de radiações para fazer diagnóstico por imagem. Ou seja, né, fazer radiografia da cavidade oral. Basicamente aí é onde mais prevalece o uso das radiações, tal como a gente tem o diagnóstico por imagem da parte da medicina. Muito embora eu, na minha cabeça, né, odontologia é um braço da medicina. A única diferença é que aqui no Brasil a gente tem formações distintas
para o profissional que mexe com a odontologia ou profissional da medicina geral. Mas em outros países é muito comum que sejam médicos que fazem especialização em odontologia para mexer na boca das pessoas. Então aqui no Brasil que eu acho que é um pouquinho diferente, né? Então tem os odontólogos aí. Mas, então, a lógica é a mesma. Tal como a gente tem diagnóstico por imagem do resto do corpo, a gente pode ter especializado apenas para a cavidade oral. Isso pensando nessa parte mais prática ali, né, da odontologia. Mas quando a gente expande esse pensamento, a gente consegue imaginar outras situações onde a gente também teria o uso das radiações. Então, por exemplo, a gente sabe que os odontólogos usam um monte de ferramenta lá para ficar cavocando a boca da gente, e muitas dessas ferramentas, como são reutilizadas ali em cada paciente, precisam passar por um procedimento de esterilização. Muitas vezes é feito dentro da própria clínica, muitos desses materiais são construídos pensando nisso, né? Então eles são esterilizados por meio do autoclave, que eles chamam, né? Como se fosse, entre aspas, aqui um forno que esquenta e vai fazer com que esse material esterilize, né? Depois de passar por um banho de químicos ali e tudo mais. Então, essa é uma aplicação, então, por exemplo, para seringas, agulhas, coisas assim, tal como a gente usa para materiais médicos, a gente também pode usar para materiais odontológicos, porque faz tanta intervenção quanto na medicina geral. Pô, imagina, vai cortar a carne da pessoa ali para arrancar um dente, vai botar um pino ali na boca da pessoa, essas coisas têm que ser todas estéreis, né? Não pode ser assim, luva, enfim, um monte de coisa arada lá que eles usam. Então, esse é um exemplo prático e que a gente pode, né, pensar aí no uso das radiações para esterilização. E também tem um outro exemplo que, digamos que seria num contexto médico geral, mas que pode muito bem ser contemplado dentro da odontologia, que seria a gente fazer um diagnóstico ali de um câncer na cavidade oral, né? Então, a gente sabe que existe a incidência de câncer de boca, principalmente em pessoas que praticam o uso de cigarro, né, tabagismo e tudo mais. A gente sabe que propicia, né, o surgimento desse câncer. E esse diagnóstico, claro que ele vai vir por meio de uma biópsia, mas existe um ótimo exame aí que usa radiação, que serve para detectar e rastrear os cânceres, que é a cintilografia, lá da medicina nuclear, onde você injeta um elemento radioativo, né, que vai ter uma afinidade com certos tipos de tecido ou certos tipos de lesão, e ele vai apontar a presença caso exista. Então, vejam que a gente consegue expandir muito bem, né, essas aplicações dentro da odontologia. Mas dado que a principal delas aqui diz respeito a essa questão do diagnóstico por imagem, é justamente sobre isso que eu vou comentar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo aqui, em algum momento da vida de vocês tiveram que passar por algum procedimento odontológico. Porque realmente é uma coisa muito comum, é muito rotineiro por parte dos odontólogos de fazerem essas solicitações pra gente. Porque por meio do raio-x dá pra ver muita coisa. E além disso, aqui no Brasil, felizmente, o acesso à odontologia, à saúde bucal, é até que relativamente bem disponível. Claro que a gente que mora em capitais, né, vai ter muito mais acesso a esse serviço. Talvez, conforme a gente vá se afastando dos centros urbanos, realmente vá ficando mais escasso, vá ficando mais precário. Mas se a gente for comparar com outros países, onde os custos são extremamente altos, né, a gente vê que as pessoas não têm um cuidado muito grande com relação à estética e saúde bucal. Então, a gente aqui no Brasil tem isso bem prevalente, digamos assim. E até mesmo pelo SUS, né? O SUS disponibiliza tanto o acesso básico, primário, ali, à saúde odontológica, até mesmo situações de emergência, ou situações de extração de dente, ou situações onde a dor é muito extrema e você precisa de um atendimento 24 horas. Então tem bastante disso, né? Eu falo até por mim, que eu lembro quando eu era criancinha, que já faz bastante tempo, que existia, né, um programa do SUS que eles ensinavam a gente na escola a fazer escovação. Eles vinham, eu não lembro se era uma vez por mês ou era uma vez por semana, eles vinham, passavam flúor na boca da gente, né, ensinavam a gente a escovar, davam uma escovinha, era bem interativo, eu aprendi a escovar os dentes assim. E era muito bacana, né? Então, não sei se hoje em dia ainda existe esses programas, mas de qualquer forma, a gente sabe que existe, né, acessibilidade desses serviços pelo SUS. E também, claro, a gente tem muita clínica particular, né? Quanto mais urbanizado for a cidade, mais vai ter, né, dentista ali disponível. A gente tem plano de saúde ali que cobre também uma série de procedimentos, né, que são específicos da odontologia. Então, realmente é bem disponível. E por essa razão que existe uma solicitação, porque tem tanta coisa que dá para ver com raio-x, né, e tem tanta a diversidade de condições que podem acometer a nossa cavidade oral, que realmente um raio-x na vida ali é capaz da gente ter que fazer em algum momento.
E eu, como comentei com vocês lá no início do episódio, eu sou uma pessoa que, infelizmente, passo muito por procedimentos odontológicos em virtude dessa minha característica, né, de ter a minha boca de televisão, porque quando você tem um dente que você faz canal, ele fica um pouco mais frágil comparado aos outros dentes, e eu tenho uma boca cheia de dentes, eu tenho todos os 32 dentes, eu tenho os sisos que são para fora, funcionam bem. Então é um monte de dente para cuidar, né? Passar fio dental em todo mundo. Teve uma época que eu não passava fio dental, né? E aí por isso que aconteceu essa questão dos canais, mas agora eu cuido direitinho para evitar acontecer de novo, porque olha, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas existem algumas dores que consideram que são excruciantes para o ser humano. É muito relativo, porque cada pessoa tem uma sensibilidade à dor diferente da outra pessoa. Mas, de modo geral, dá para você tentar escalonar com base ali numa estatística, né? E a gente chega a 3 grandes campeões, assim, das dores que um ser humano pode sentir, que são realmente excruciantes. A gente tem a dor do parto, a gente tem a dor no rim, quando a pessoa está com cálculo renal, ou na vesícula também, né? Quando o cálculo está entupindo a passagem de algum canal ali, né? E dor de dente. Tá? Então, se vocês que estão me ouvindo já sentiram alguma dessas 3 dores, vocês comentam comigo aí. Eu só senti dor de dente. Felizmente, dor renal e dor de parto, né? Não tenho filho, então dor de parto nunca senti. E apesar de eu não tomar muita água, meu rim funciona top. Então, que bom, uma coisa a menos para me incomodar. Depois, inclusive, eu tenho a tomografia que eu fiz no meu rim quando eu tava com ansiedade e jurava que tava com cálculo renal. Então, pra vocês verem, né, como é que é a situação da pessoa. Inclusive, até falando sobre essa questão de ansiedade, né, e odontologia, não sei por que razão, em algum momento, o meu o meu TikTok, ele entendeu que eu gostava de ver situações, né, de odontologia ali, né, relacionada à questão de o que poderia dar errado, né. Eu tenho os meus 4 sisos, justamente porque eu tenho um medo de tirar. Já tive que fazer a radiografia extrabucal dos meus dentes para olhar como é que eles estão. Eles estão top, só que o problema é a questão das cáries, né? Fica muito no fundo, ruim de limpar, então, né, fiz lá a radiografia para ver. E aí eu tenho que tirar, tô com medo. Não fui ainda, porque vi a história da menina que tirou o siso lá e teve uma septicemia e morreu. E, gente, realmente, a nossa boca é cheia de bactéria. Se a gente não cuida da ferida que tá ali, né, não é difícil propagar a doença. E aí uma vez também vi, até com relação a essa questão dos tratamentos de canal, né, que bom que a gente tem isso disponível, mas cáries que são maltratadas, elas podem muito bem cair na corrente sanguínea por meio da inervação dos dentes na parte interna da estrutura, que inclusive é um tecido vivo. Eu não sei por que tem que ser vivo esse tecido, mas tudo bem. Podia ser só um osso duro, sem inervação, sem sangue, mas a biologia quis assim, né? E essa parte viva do dente, então, né, se a cárie entra em contato, ela pode cair na corrente sanguínea e dar uma condição que chama endocardite ou pericardite, que é uma inflamação dos tecidos do coração. Então, vocês imaginem, né, a gravidade de uma condição que podia ser simples e tratável, né, a extensão que isso pode virar. Então, por isso que é importante ir ao dentista com periodicidade. E é aí, inclusive, que entra a questão da aplicação das radiações aí dentro da odonto, né? Voltando ao ponto, para eu parar de me enrolar aqui, né? Que eu começo a falar dos meus dentes e fico chateada. Mas, enfim, o que acontece, então? A gente tem o uso das radiografias justamente para conseguir ajudar a visualizar essas estruturas dos dentes para evitar que condições como essa que eu falei que parece não ser tão relevante, porque é só nos dentes, é só na boca, gente, pode se agravar muito. Mas essas condições, né, são imprevisíveis, dependendo do contexto em que está acontecendo, das condições de saúde do paciente, pode agravar, tanto que existem odontólogos que ficam dentro de hospital para atender os pacientes que estão ali na UTI ou internados, para evitar que uma coisa simples que está ali na boca possa se propagar numa coisa sistêmica no corpo. Além do que, a gente tem que lembrar que os dentes eles estão relativamente próximos ali do nosso cérebro, né? Então, é claro que a gente está falando de uma coisa que cai sistemicamente na corrente sanguínea, né? Mas por haver uma proximidade, não sei, na minha cabeça faz sentido a gente se preocupar um pouco mais, né? Enfim, né? Essas coisas. Bom, pensando no diagnóstico por imagem na odontologia, a gente tem 2 modalidades para fazer imagem da boca. Uma que chama intraoral e a outra que chama extraoral, tá?
Existem duas coisas que a gente tem que saber sobre esse diagnóstico por imagem da odontologia, tá? Primeiro, esses equipamentos que são usados, eles são iguais aos que a gente tem na medicina, ou seja, eles usam raio-x para fazer a imagem, só que a diferença está no layout do equipamento. O que isso quer dizer? O modo como o equipamento é construído é pensado que a radiação tem que ser jogada num lugar específico, né? Então, a máquina é projetada pensando na radiografia só da boca, né? A máquina do hospital é para radiografar o corpo inteiro, né? Então, a da odontologia é bem específica, por isso que o modo como ela é apresentada, né, fisicamente é um pouquinho diferente. Mas o princípio é o mesmo, tá? É usar raio-x para passar o tecido, aquilo que for denso barra radiação, aquilo que não for denso deixa a radiação passar. E a partir dessa diferença de densidade, a gente tem diferença de contraste na imagem e consegue visualizar as estruturas, tá? Então, as máquinas da odonto funcionam assim, é a mesma lógica. Bom, e a segunda coisa é que a dose que a gente usa, né, ou seja, a dose que é gerada ali durante os exames de raio-x da odontologia, costumam ser muito baixas, bem menores do que o que a gente está habituado ali com relação à parte da radiografia do corpo inteiro, né? Isso porque a gente está imaginando uma estrutura que é muito menor, não tem uma espessura tão grande, né? E, claro, a gente tem um tecido que é muito denso ali, os ossos, né? Ou melhor, os dentes, né? Eles têm uma estruturação ali externa que realmente é muito, muito denso, é uma das partes mais densas do corpo humano, mas isso é resolvido com o fato do raio-x da odontologia ser bem forte, ele é bem penetrante para poder radiografar os dentes. Mas com relação à dose, quando a gente fala em dose, a gente está falando em quantidade de radiação e não em penetrabilidade, né? Então, com relação à dose, é uma dose realmente muito baixa, tá? Por exposição. É claro que se você for fazer 20 radiografias da sua boca, no final você vai ter uma dose maior. Mas falando em uma única exposição, a dose é bem baixa, né? É claro que também, novamente falando sobre a questão da dose, não quer dizer que você pode ficar radiografando a boca, fazendo um book radiográfico ali da sua boca. A menos, claro, que haja uma boa indicação por parte do odontólogo. Aí fica a critério do dentista, né, ponderar risco-benefício. Mas, de modo geral, né, dentro das indicações clínicas habituais que os dentistas costumam fazer para os pacientes, as doses são baixas, então é uma modalidade muito segura com relação ali para os pacientes, né, e para os profissionais também, especialmente porque os profissionais geralmente ficam fora da sala. Mas aí pode ser que tenha algumas variações que eu vou falando aqui ao longo da explicação. Bom, na radiografia intraoral, né, esse nome intraoral já diz respeito à técnica de aquisição de imagem. Nessa modalidade, a gente tem que pôr o detector de imagem dentro da boca da pessoa, que geralmente são aquelas radiografias pequenininhas dos dentes que a gente faz de modo mais individual. A gente vê um dente inteiro, ou a gente vê dentes que são vizinhos, ou a gente vê como que um dente está encostando no outro. Existem técnicas para a aquisição dessas imagens intraorais que são justamente para visualizar condições diferentes de dentes individuais ou dentes próximos ali. Então é como se fosse uma imagem mais localizada, para você conseguir olhar com detalhes o que está acontecendo com um dente específico ou então com alguns dentes vizinhos, tá? Então a gente tem técnica oclusal, interproximal, né? Enfim, tem uma série de técnicazinhas ali que os profissionais acabam usando para fazer essa radiografia interna da boca. Essa radiografia, inclusive, né, eu sempre faço uma vez por ano, que eles chamam de documentação odontológica, que é justamente fazer essa tomada de imagens localizadas de dente a dente, ou então de um dente e suas proximidades, para tentar, por exemplo, localizar cáries, tá? Então, que nem no meu caso, como eu comentei com vocês, né? Tive que fazer tratamento de canal, né? Como que o dentista sabia, né? Um dos dentes é porque doeu demais, então esse era evidente que a cárie aprofundou tanto dentro do dente que chegou na parte viva do dente, né? Que é a polpa, que eles chamam, que tem um nervo lá dentro. E, gente do céu, dói demais. É um negócio assim que não tem o que você faça que passe. Mas aí fiz lá o tratamento e resolveu. Os outros dentes foi descoberto justamente por causa dessa documentação. Então, fez-se a radiografia intraoral dos dentes ali. E o que o dentista observava? Aonde tem cárie, né, a cárie come o tecido duro do dente.
Então, ela está tirando densidade daquela estrutura. Isso quer dizer que na radiografia aparece um pouquinho mais pretinho, porque é justamente aonde se permitiu a maior passagem do feixe, então sensibilizou um pouco mais o sensor e fica com esse aspecto mais pretinho, né? Enquanto que o resto do dente, né, estava branco porque estava bem denso, né, e bem consolidado. Então é por essa diferença da densidade, justamente, é que o dentista sabe, né, então qual dente que está com cárie e a que nível de profundidade. Então, como é uma radiografia bem localizada, que você consegue ver com bastante resolução, com bastante nitidez ali o dente, especialmente hoje em dia, que os nossos detectores de imagem são digitais, é como se fosse uma foto digital, alta resolução, 4K, HD, fica ótimo no computador, dá pra ver muita diferença de contraste, assim, sabem? Fica lindo o detalhe. Então, eles conseguem ver, por exemplo, a que nível de profundidade que tá, né? Eu sou uma pessoa que, justamente por, na época, não usar fio dental, as minhas cáries aconteciam entre dentes. Então, isso fazia com que as radiografias fossem as únicas formas de tornar essas cáries visíveis, entendem? Então, isso vai... E que bom, né, que tem isso, vocês imaginem, porque se fosse esperar doer, igual aconteceu com o primeiro dente, meu Deus, não sei se eu aguentar. Então, que bom que tem essa modalidade, né? E eu lembro que quando eu fui fazer essa documentação como L de dente a dente, né, e dos dentes vizinhos, eu sei que no total deu, contando com os erros da exposição que a menina fez, porque o posicionamento do detector às vezes é meio desagradável dentro da boca, então é meio ruim da pessoa posicionar ali, né, fazer certo. Mas enfim, como a menina foi colocando ali, eu sei que ela fez umas 20 tomadas radiográficas ali da minha boca. É bastante? Sim. É bastante exposição, realmente, né? Se for pensar 20 vezes, né? Por exposição é pouco, mas 20 de uma vez é realmente considerável. Mas ainda assim é uma dose baixa, especialmente porque foi justificável. E não só comigo, né? Mas imagino que com muitos outros pacientes, né? Por quê? Qual que é o sentido? O que a gente tem que pensar? Foram 20 radiografias? Foram. Só que, graças a essas radiografias, a dentista conseguiu ver que eu tinha lá as cáries no interior dos meus dentes. Se eu não tivesse feito, ai meu Deus, a radiação, o que ia ter acontecido? Provavelmente essas cáries iam aprofundar ainda mais, ia doer pra caramba, eu poderia perder esses dentes, né? Ou ainda podia me dar esse troço ali que eu falei pra vocês lá, pericardite, endocardite, asites da vida lá no meu coração. E isso teria sido 1000 vezes pior do que receber 20 radiografias na boca. Então, isso que a gente tem sempre que pensar, né? Então, essa modalidade aí da radiografia intraoral é esse que a gente tem que pôr o sensor dentro da boca, né? Então, isso inclusive até uma curiosidade para vocês, tá? No sentido de que, para poder fazer essa exposição, como que acontece, né? O profissional, ele vai colocar o detector de imagem, seja um filme radiográfico ou seja um sensor digital, ele vai colocar preso numa presilha que a gente chama de localizador, tá? Então, eles vão colocar esse sensor dentro da boca, vão alinhar de acordo com o seu dente para poder pegar ele inteiro, e você morde aquela estrutura para fixar o detector, para não mexer, e aí eles vão colocar, né, a parte externa do equipamento de intraoral na lateral do seu rosto, né? É como se fosse um canhãozinho que ele vai mirar ali na sua cara, onde está o dente, né? E vão fazer assim. Só que tem lugar que, eu não sei se às vezes é por característica anatômica da boca da pessoa, ou se a pessoa começa a gorfar e não consegue ficar com o posicionador, às vezes eles pedem para você segurar com o seu dedo o detector de imagem. Assim, gente, teoricamente isso é ilegal, tá? Você não pode ficar segurando com o dedo, por quê? Seu dedo vai receber uma exposição de radiação que não precisava. Pela lei isso é proibido. Mas para fins práticos, né? Se tá muito difícil de fazer o raio-x com o localizador, fazer o quê, né? Tem que botar o dedo ali, né? E segurar, porque é mais fácil do que você acabar com o localizador e ficar repetindo porque tá te dando um mal-estar, né? Então, tudo é ponderável, né, gente? É isso que eu falo. Mas então essa é uma modalidade aí que, claro, ela não serve apenas para ver essa questão de cáries, ela avalia um monte de outras condições, mas pensando principalmente nessa questão de imagem de alta resolução localizada de dente a dente, né? Então dá para ver muita coisa ali. Bom, e aí a gente tem a outra modalidade, que é o que a gente chama de extraoral. Então, como o nome já, né, dá a entender, o extraoral é uma modalidade onde a gente vai ter o detector externamente à boca da pessoa, que basicamente são duas modalidades só. Radiografia panorâmica
ou teleradiografia, que é aquela da face ou da mão, que eventualmente algum ou outro dentista acabam fazendo ali com equipamento panorâmico, mas né, não é tão comum, mais fácil ver isso na clínica de raio-x comum, né? Mas basicamente é o raio-x panorâmico da boca, aquele que a gente faz da arcada dentária inteira de uma vez só. Quem tem que fazer extração de siso, tal como eu deveria, mas tenho muito medo, né? Se você que tá me ouvindo já tirou, vocês me mandam uma mensagem? Vocês mandam uma mensagem, mas o que acontece? É aquela radiografia que pega a boca inteira. Então você consegue ver a estrutura dos dentes de uma vez só. Então você vai ter que pôr aparelho, vai fazer um procedimento, né, ortodôntico lá, né, etc. Tem que tirar siso, né, olhar como é que tá a arcada dentária, né, ver como é que tá ali a face, né, os ossos da mandíbula, da maxila. Então essa radiografia aí que mostra, né, chapadamente ali numa foto 2D, né, ela projeta toda a arcada dentária. E dá pra ver também muita coisa. Então essa é uma modalidade, e a outra é a tomografia odontológica, tá? É como se fosse uma tomografia de corpo, só que é um equipamento muito menor e ele é feito propriamente para isso, para fazer tomada tomográfica unicamente da região da face, né? Mais especificamente da mandíbula. E isso é mais indicado, mais utilizado quando você está pensando num planejamento cirúrgico, porque aí, tipo, vai colocar um implante, né? Coisas nesse sentido, vai fazer uma extração de dente ou uma coisa mais séria. Como a gente tem um monte de nervo que passa embaixo da raiz dos dentes, a gente tem que, né, os odontólogos têm que tomar um certo cuidado quando eles vão fazer essas extrações, para não acabar mexendo nesse nervo ali e dando um problema de parestesia na pessoa, né, que é quando dá uma perda de sensibilidade ali na região. Então isso é muito sério. Então, para evitar, né, se você quiser ter precisão diagnóstica ali de imagem, como a tomografia pega tecido mole também, não na totalidade, mas dá um bom realce ali, uma técnica que dá para usar, é igual a tomografia de corpo, é a mesma lógica, o mesmo princípio de formação de imagem, tem uma diferencinha ali com relação ao modo como o feixe é projetado, eles chamam até de cone beam, né? Então ele não sai exatamente num formato ali tal como da tomografia de corpo inteiro, mas o princípio é o mesmo, mesma lógica. Então, para planejamento cirúrgico, ele é uma modalidade que os dentistas pedem, né? E justamente é só para condições específicas, porque o custo, tal como uma tomografia de corpo, né, bem maior do que uma panorâmica simples ou um periapical. Uma panorâmica custa, acho que uns 50, se você vai pagar para fazer em algum lugar. Tomografia já custa uns 500, 600, né? Inclusive, onde eu trabalho, né, eu sou professora da faculdade de Lapel, que eu sou do curso da radiologia, mas a faculdade de Lapel é um curso de odontologia, né? É Instituto Latino-Americano de Pesquisas Odontológicas. Então, todo dia, quando eu vou lá dar aula, eu passo pelo laboratório e tá lá os equipamentos, os pacientes. Então, eu vejo, né, como que funciona essa rotina deles. E é sempre assim, né? Então, tomografia é só para especificidade mesmo. E claro, né, que a dose comparada a um panorâmico, um periapical, é bem maior, porque o tempo de aquisição é mais demorado. A gente tem exposição em cortes daquelas regiões que estão sendo estudadas para ter a formação de imagem, então, por consequência, a dose ali realmente é um pouco maior para o paciente. E eu sempre dou essa ênfase com relação à dose do paciente, porque é ele que está se submetendo à exposição. Mas a gente sabe que em condições ocupacionais não é apenas o paciente que recebe radiação. A pessoa que trabalha também está relativamente ali exposta. Na tomografia e no panorâmico, a pessoa sempre tem que estar fora da sala, porque o comando do equipamento é feito propositalmente do lado de fora, para que a pessoa não se exponha à radiação enquanto estiver trabalhando. Não faz nem sentido, não tem nem para quê. Então, como uma pessoa que vai fazer um procedimento odontológico está em boas condições de se manter ali executando o exame, ou minimamente deveria, né? Então, né, a pessoa que está operando o equipamento fica para fora. No caso da radiografia intraoral, tá? Que é o filme dentro da boca, se for em uma clínica que só faz imagem, o profissional geralmente fica para fora. Mas quando é consultório de dentista, que nem, por exemplo, né, eu fiz lá o tratamento de canal. O dentista que faz endodontia, ele tem um raio-x intraoral no consultório, junto com a mesa, ali, junto com a cadeira da pessoa, para ele radiografar enquanto ele está fazendo o procedimento cirúrgico, para ele ver se o que ele está fazendo está certo. Então é um guia, né? Ele está usando ali como um guia de visualização, por assim dizer. Então, aí nessa condição, o dentista, às vezes, ele não necessariamente sai do consultório, mas ele minimamente tem que se afastar da pessoa ali a 2 metros. Então, se você que está me ouvindo é dentista, tá? Não fica colado com o teu paciente, você tem que se afastar a 2 metros, minimamente, porque aí nessa condição, dada a intensidade do feixe, ele vai perdendo energia conforme você se afasta da fonte de origem,
e, por consequência, você não vai receber dose, né? Vai ser muito baixinho o que vai chegar até você. Se não der para se afastar 2 metros, porque o consultório é muito pequeno, a porta do seu consultório tem que ser de chumbo e você tem que sair da sala para disparar, tá? Então, isso eu me refiro ao odontólogo, gente, porque para o paciente a dose é muito pequena, tá? É de vez em quando que a gente faz raio-x. O odontólogo não, o odontólogo pode fazer de repente 10 vezes por semana, né? Depende da demanda, na verdade. Mas de modo geral, né, seja para paciente ou para o operador, a dose num contexto geral é baixa, mas não é também nula, né? Não é inexistente a ponto de dispensar proteção radiológica. Inclusive, um dos maiores clientes de proteção radiológica que eu sempre atendi, tanto no meu trabalho anterior quanto nesse, são dentistas, porque eles precisam sim atender a todos os requisitos de proteção para o paciente e para eles próprios, né? Já que a gente está falando de radiação ali, raio-x, né? Radiação ionizante. Ah, mas você acabou de falar que é pouquinho. É pouquinho, mas não é nulo. Então, sempre tem que pensar nessa questão da proteção. Bom, e a partir dessa descrição, então, a gente consegue agora falar a respeito de perguntas que eu particularmente costumo ouvir, no sentido de que eu dou treinamentos de proteção radiológica e eu converso com profissionais da odontologia que trabalham com esses equipamentos que eu comentei, né? Então, às vezes tem dúvidas que eles trazem, que são pacientes que perguntam, e dúvidas deles próprios, tá? Bom, a primeira delas, que pode ser inclusive dúvida de vocês que estão me ouvindo, diz respeito aos EPIs. A gente sabe que quando a gente vai fazer um exame que usa raio-x, a recomendação é a gente estar paramentado ali com um avental de chumbo ou um protetor de tireoide. Aí o que acontece, gente? Pro periapical, pro raio-x intraoral, né, que é o que o filme fica dentro da boca, até dá para colocar o aventalzinho com protetor de tireoide ali no paciente, que não vai interferir no exame. Mas com relação ao panorâmico e a tomografia odontológica, não tem como colocar o protetor de tireoide, tá, gente? O avental sim, inclusive é um avental até um pouquinho diferente ali do raio-x, né? Ele protege bem a parte da coluna, né, da nossa coluna, né, do corpo ali, e a parte da frente, né, do tronco, porque são as regiões que são mais sensíveis. Mas com relação à parte cervical, aonde tem a tireoide, não tem como, porque o que acontece? A parte inferior da raiz dos dentes, né, a raiz dos dentes que fica na parte inferior ali da mandíbula, né, e tudo mais, ela vai acabar sobrepondo com o protetor de tireoide. Inclusive, existe uma publicação do Conselho Federal de Medicina, em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia, falando, né, a respeito da não necessidade do uso do protetor de tireoide para exames odontológicos de modo geral, tá? No periapical não se justifica porque a dose é muito baixa, e no panorâmico não se justifica porque ele vai sobrepor estruturas dos dentes, na parte inferior dos dentes, né, ali de baixo, né, então não vai aparecer. Então, por isso que para esses exames, tá, pessoal, não se sintam prejudicados por não ser ofertado o protetor de tireoide, tá? Ele realmente vai mais atrapalhar do que ajudar ali no teu exame. E como eu comentei com vocês, a dose por exposição é baixa e a gente faz raio-x odontológico de vez em quando, né? Não é com uma frequência tão grande que acarretasse numa dose em que de fato fosse muito problemático, né? Na verdade, quem vai ponderar isso é o dentista, mas só para fins de esclarecimento aqui. Aí tem outras perguntas que me fazem, né? Tem uma pergunta que ainda é de pacientes, né? Com relação às práticas, que diz respeito à radiação, se ela fica no corpo. Essa é a resposta padrão a mesma que para exames de raio-x, né? Radiação do tipo raio-x, né? Radiação eletromagnética, na radiação ela não fica no corpo, né? Na verdade, nenhum tipo de radiação fica, né? Eles passam pelo tecido humano, interagem e dissipam, né? Eles somem. O efeito que a radiação pode causar fica, mas a radiação em si dissipa e vai embora, né? Tem um vídeo meu lá no Instagram, onde eu faço justamente a prova disso, quando eu tive que fazer, né, o meu raio-x panorâmico dos dentes lá para ver os meus sisos, eu fiz o exame com o Geiger segurando e medindo, mostrando que ele só dispara enquanto a máquina está fazendo a captura de imagem. Cessou o exame, a radiação cessa, dissipa, não fica em lugar nenhum. Então, isso é bem tranquilo também, tá, gente? A radiação não contamina, né? Essa radiação, né, da radiologia ela não contamina. A única circunstância onde se tem contaminação radiológica é quando você tem elemento radioativo, tipo na medicina nuclear. Do contrário, né, e em acidentes, claro. Mas do contrário, não acontece, então dá para ficar bem tranquilo.
Bom, e aí tem as perguntas que são os profissionais da odontologia ou que trabalham em um ambiente de odontologia que me fazem. Então, se você que está me ouvindo trabalha no ambiente que tem, né, da odontologia, você é um auxiliar de saúde bucal, você próprio é dentista, você é dono de uma instalação, enfim, ou você conhece alguém que trabalha com odontologia, você encaminha esse episódio para a pessoa. São 3 coisas aqui, tá? Primeira pergunta que eu ouço com frequência. Tem que usar dosímetro? Quem trabalha na odontologia tem que usar dosímetro? Sim, isso é assim, é evidente que sim, tá? Não só por uma questão legal, ou seja, por uma questão de normativa, mas porque a pessoa que trabalha na odontologia, se ela está trabalhando na radiologia odontológica, ela vai sofrer em algum momento uma exposição ocupacional. E isso tem que ser monitorado para que você tenha controle. Então, né, só que daí vai entrar até numa outra questão. Então, vamos por partes, tá? Dosímetro é um crachazinho que quem trabalha com radiação tem que usar para ficar medindo a exposição que a pessoa está recebendo. É uma medida de segurança para quem está trabalhando para garantir que não vai passar a exposição dela, né, acima dos limites que a norma estabelece. Tem um limite e a pessoa não pode passar. É tipo ponto de carteira de motorista. Se você chegar acima de uma certa quantidade de ponto, a carteira, né, é cassada e você tem que fazer reciclagem. Então, na radiologia é parecido, tá? Né, com relação a essas práticas, pelo menos. Então, aí o que acontece? Se a pessoa que está trabalhando ali na odontologia, né, está operando o equipamento que dispara radiação, ela deve usar. A única condição na lei em que dispensa o uso do dosímetro é para os dentistas que têm no consultório, tipo aquele exemplo que eu falei do dentista que faz tratamento de canal, que ele usa o raio-x raramente, e é o raio-x intraoral, que tem uma dose muito mais baixa ainda comparado ao panorâmico. Então, no caso do intraoral, o dentista que tem no consultório opera de vez em quando, 2, 3, 4 exposições ali por semana, no máximo, né? Que isso até tem um nome, né? A gente chama de carga de trabalho, quantos exames você faz na semana, né? Então, se for muito pouco é estranho, né? Se for pouquíssimo, ele é dispensado do uso do dosímetro. Mas, do contrário, se você tem uma clínica odontológica, né? Se você está operando um panorâmico, uma tomografia odontológica, um raio-x intraoral, que ele é só para fazer imagem, você faz todo dia com bastante frequência, qualquer que seja o operador desse dispositivo, ele precisa estar com o dosímetro, tá? Tem que estar usando o dosímetro. E aí vem a questão, né? Então, só respondendo então a primeira pergunta, né? Então, quem trabalha na radiologia odontológica tem que usar dosímetro? Sim, com exceção o dentista que trabalha em consultório, que usa o intraoral unicamente para verificar procedimento. O resto tem que utilizar. Bom, e aí vem então a questão, né? Mas quem são os profissionais que podem operar esse dispositivo de radiologia odontológica? Qualquer um dos 3, né? Ou o intraoral, ou o panorâmico, ou a tomografia. O próprio odontólogo, dentista, é legalmente habilitado a operar. O auxiliar de saúde bucal ou técnico de saúde bucal pode operar, mas eu não tenho certeza se a tomografia e o panorâmico ele pode operar. Esse eu não tenho certeza, mas eu acredito que o conselho deles habilite, porque faz parte das práticas odontológicas. Então, se é um dentista ou um auxiliar de saúde bucal, seja quem for, que está operando o dispositivo, tem que usar. E, claro, o profissional de radiologia também é habilitado a operar esses equipamentos, porque é um equipamento que faz parte do radiodiagnóstico e dentro do Conselho de Profissão da Radiologia, tudo que compete a radiodiagnóstico é de habilitação técnica do profissional de radiologia. Então, também pode operar. E só. Muito importante estabelecer aqui que só. Porque aí, por que eu tô falando isso? Porque é muito frequente eu observar nos lugares que eu visito, que tem odontólogo que não quer contratar um técnico ou tecnólogo, ou ele não quer fazer, ou ele não quer que o auxiliar de saúde bucal faça. Ele vai lá e pede para a recepcionista fazer o disparo do equipamento. Isso é desvio de função, isso está indo contra, porque a recepcionista não é legalmente habilitada a operar esse dispositivo. Ah, mas eu fiz um treinamento com ela. Não interessa. Não é profissional de saúde, não pode operar esse dispositivo. Ah, mas eu só uso de vez em quando. Ah, mas é só um raio-x. Não interessa, não pode operar, né? Assim, mas a minha secretária tem o curso de radiologia. Ela é contratada como profissional de radiologia?
Entende? Se ela não for contratada como tal, é desvio de função da mesma maneira, por mais que a pessoa tenha o curso de radiologia. Se a pessoa é contratada como recepcionista, ela não pode tocar no equipamento emissor de raio-x. E tampouco usar dosímetro, porque não é da habilitação dela exercer aquilo. Inclusive, se a clínica faz isso, dar o dosímetro para recepcionista, é assinar que está tendo desvio de função, que não pode. Então, se você que está ouvindo, né, de repente é uma recepcionista que trabalha em algum lugar, não faça isso, tá? Não se submeta a operar, porque isso pode dar problema, né? Não é, mas é só operar, a máquina faz sozinho. Não é assim que funciona. Se fosse simples assim, não ia ter exigências legais com relação à habilitação de quem está operando. A gente está falando de um equipamento insalubre, né? Não é brinquedo. Então, por isso que existe esses critérios aí, né, de habilitação legal com relação a quem opera. Então, isso tudo que eu comentei é muito importante para quem trabalha em ambiente odontológico. Eu tenho uma conhecida que ela inclusive estudou comigo na época de graduação e ela conseguiu um emprego na área da odontologia, mas ela foi contratada como recepcionista e colocavam ela para fazer a aquisição das imagens da odontologia, só que ela estava contratada como recepcionista e não como profissional de radiologia. E como eu falei, isso é desvio de função, mandaram ela embora e ela processou e aparentemente vai dar certo, né, o processo dela, porque faz todo sentido, né? Legalmente falando, não é o recepcionista que vai estar operando o equipamento. Pois muito bem, meus irradiados. Esse episódio aqui foi uma síntese de coisas que eu acredito que sejam interessantes e relevantes quando a gente pensa na parte da radiologia odontológica, né, do uso das radiações dentro desse segmento aí, né, da odontologia. Caso você que esteja me ouvindo quiser me contar alguma história que tenha relação com esse contexto, ou se você que está me ouvindo é odontólogo, ou trabalha aí com a área de odontologia e quiser complementar o que eu disse aqui, ou, né, se eu falei alguma coisa errada, vocês podem me corrigir também. Enfim, só entrar em contato comigo, gente, vocês sabem, tô super disponível. Olha, eu realmente só não passo meu WhatsApp para vocês porque eu não aguento nem os meus alunos mandando mensagem para mim o tempo todo. Imagina se eu expandir, né, a minha conexão, meu Deus do céu, eu fico doido. Mas pelo Instagram, vocês sabem que vocês podem me encontrar lá no Radiação para Leigos, podem me mandar por e-mail, radiaçãoparaleigos@gmail.com, que eu sempre acesso por lá. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos ouvimos no próximo episódio.